Gente, vem aí o Manhã Bandeirantes na programação da RB. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora são 10 da manhã, 1 minuto. Muito bom dia a você que está na Rádio Bandeirantes Campinas, que até agora ficou com o Jornal Bandeirantes Gente, na companhia do Cláudio Humberto, da Sônia Blota, do Pedro Campos e da Thaís Freitas. O Jornal Gente volta amanhã, às 8 da manhã, tanto na Rádio Bandeirantes quanto na tela do Band News TV. A partir de agora, o Manhã Bandeirantes traz os destaques de Campinas e região nesta quinta-feira, hoje dia 15 de junho de 2023, nós vamos juntos, eu sou o Heitor Fredo e vamos até às 11h30 com muita informação, prestação de serviço, opinião e a sua participação, com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, na central técnica com a coordenação técnica do Gil Kleber. Sua participação é pelo nosso WhatsApp, pelo 97102-1493, 97102-1493. Você pode mandar a sua sugestão também de reportagem, uma informação do que acontece no seu caminho para o trabalho, no seu caminho para casa, no seu bairro, na sua região. Agora, Campinas registrando, segundo os termômetros do CEPAGRE e da Unicamp, 16 graus e meio, uma quinta-feira chuvosa desde as primeiras horas do dia e desde ontem à noite, Campinas registrando chuva que deve permanecer até o final da tarde. A região metropolitana amanheceu com temperaturas assim, na casa dos 16 graus. Então, pouco subiu o termômetro desde que o dia começou. As condições de tempo, predominantemente encoberto e com chuvas regulares, persistem até amanhã, devido à atuação de uma frente fria estacionária entre os estados de São Paulo e do Paraná e da convergência de umidade modulada pela influência de uma área de baixa pressão em altitudes elevadas. Então, se prepare porque entre esta quinta-feira e o final de semana, as temperaturas não vão subir muito mais do que a gente está sentindo na pele neste dia, nesta manhã. E o final de semana, já se sabe? Sim, vai fazer ainda mais frio, com temperaturas na casa dos 9 graus pela manhã, na sexta-feira e também no sábado. Atenção ao motorista que nos acompanha pelo rádio, no carro, pelo AM 1170, FM 85.7, faixa estendida. A INDEC informa sobre um bloqueio que acontece na região do Jardim Guanabara nesta quinta-feira. A rua Dona Joana de Guzmão, no cruzamento com a rua Camargo Paz, no Guanabara, está interditada até 1h da tarde, na altura do número 86. Isso acontece por conta de uma manutenção da rede de esgoto feita pela Sanasa. A INDEC programou uma rota de desvio no sentido centro-bairro, pelas ruas Camargo Paz e Dr. Albano de Almeida Lima,
e não há impacto no trajeto ou em pontos de paradas para o transporte coletivo. Então, para os ônibus não há alteração, para o motorista sim. E então, atenção redobrada a quem for utilizar o trânsito, as avenidas e ruas que passam pelo Jardim Guanabara. Já nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo, nesse momento tem lentidão em 2 pontos da rodovia Anhanguera. Na pista sentido interior, tráfego intenso em Jundiaí entre os quilômetros 60 e 61 e 2 quilômetros de lentidão também em Jundiaí, na Anhanguera, sentido capital, entre os quilômetros 62 e 60. Na rodovia dos Bandeirantes, também há pontos de lentidão nas duas mãos de direção. Tanto quem vem para o interior de São Paulo, quilômetros 54 até os 59, então o trânsito na Bandeirantes sentido interior é mais carregado nesse momento, mais lento do que na rodovia dos Bandeirantes. Na Bandeirantes é mais carregado do que na rodovia Anhanguera, e na pista sentido capital, 3 quilômetros também de lentidão ao motorista no trecho que passa por Jundiaí entre os quilômetros 56 e 53, sem falar na chegada à capital paulista, sempre com reflexo do trânsito das marginais Tietê e Pinheiros. No corredor Dom Pedro, atenção redobrada, além da chuva que cai na região, um acidente sem vítimas, sem ferimentos, interdita a faixa da esquerda da rodovia Dom Pedro em Campinas, no quilômetro 130. É a pista sentido Jacareí. Já há equipes da concessionária no local, uma das faixas interditada para retirada do veículo, remoção de um dos carros está sendo feita, o veículo envolvido na batida está no canteiro central, no gramado, mas isso também provoca a lentidão em função da curiosidade de motoristas que passam pelo local. Além da chuva forte, além do trânsito com pista molhada, velocidade reduzida, há esse ponto de interdição no quilômetro 130. Se você for utilizar a rodovia Dom Pedro, muito cuidado. Tem lentidão também no trevo do Laranjão, em Paulínia, para o motorista que trafega pela Professor Zeferino Vaz, o Tapetão, sentido Campinas, mas esse é em função realmente do trânsito lento, do excesso de veículos e principalmente da chuva, pista molhada, atenção redobrada. 10 horas da manhã, 7 minutos. Tiago Prudente conosco também todas as manhãs aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Muito bom dia para você, Tiago. Bom dia, Heitor, aos ouvintes. Uma boa quinta-feira, ó, tô voltando no tempo, uma boa quinta-feira fria e chuvosa. Semana passou tão rápido que eu acordei hoje também com a dúvida se hoje ainda era quarta, se hoje já era quinta-feira. Sinal de que a semana está sendo produtiva, né, Tiago? Exatamente, quando passa rápido assim é bom. Agora, em Campinas, a grande preocupação é com o surto de febre maculosa na região do distrito de Joaquim Egídio. A Prefeitura de Campinas informou na noite de ontem que investiga um 6º caso suspeito de febre maculosa. A vítima é uma mulher de 40 anos, moradora de Hortolândia, que esteve na Feijoada do Rosa, evento realizado no dia 27 de maio desse ano na Fazenda Santa Margarida, no distrito de Joaquim Egídio. 3 pessoas que estiveram na Feijoada do Rosa deste ano foram infectadas com febre maculosa e morreram dias depois, assim como uma adolescente que esteve no evento morreu ontem com suspeita da doença. Então, as vítimas já confirmadas por essa doença são a dentista Mariana Giordano, de 36 anos, moradora de São Paulo, que esteve no dia 8 de junho na Feijoada do Rosa, e a confirmação foi feita por um estudo do Instituto Adolfo Lutz. O namorado dela, Douglas Costa, piloto, empresário de 42 anos, morador de Jundiaí, também teve a morte confirmada por febre maculosa, assim como Evelyn Santos, dentista de 28 anos, moradora de Hortolândia, também presente nesse evento. A 4ª morte de uma pessoa que estava na Fazenda Santa Margarida no dia 8 de junho ainda está em investigação. A adolescente Erissa Nicole Santana, de 16 anos, ela, por ser menor de idade, não poderia participar desse evento, que era para maiores de 18 anos. Mas houve um esclarecimento de por que ela estava naquele dia no local. O pai dela trabalha como bombeiro em vários eventos realizados no mesmo local, na Fazenda Santa Margarida, e ela estava acompanhando o pai naquele dia. A 5ª vítima investigada é uma mulher de 38 anos, moradora de Campinas, que esteve na casa de shows em uma outra oportunidade.
depois da feijoada do Rosa. Foi num show do cantor Seu Jorge. Ela permanece internada e o caso está em investigação, assim como esse novo caso apurado agora pela Prefeitura de Campinas, essa sexta vítima que também está internada. A pessoa que está em investigação apresentou sintomas no dia 10 de junho, está em um hospital privado de Campinas. É essa mulher de 40 anos que esteve no show do Seu Jorge, e a mulher que eu citei agora há pouco, que esteve também na feijoada, ela apresenta sintomas de febre maculosa, também internada em um hospital da região. A Prefeitura de Campinas, nós falávamos ontem, fez uma reunião emergencial com as autoridades em saúde e anunciou um conjunto de medidas de enfrentamento à febre maculosa. Nós vamos saber que conjunto é esse, quais são essas iniciativas a partir de agora, na entrevista concedida pelo prefeito Dário Saad, que o jornalismo do Grupo Bandeirantes de Comunicação acompanhou. Uma capacitação de todos os médicos e profissionais de saúde de Campinas. Nós teremos um vídeo disponibilizado nas plataformas que os médicos e profissionais de saúde receberão a partir de amanhã, que tem todas as orientações sobre febre maculosa. Segundo ponto, é uma campanha também de orientação à população. É importante que a população saiba relatar para os médicos que quando tiver algum problema, se passou por uma área rural, por uma área de mata e se teve alguma picada de carrapato. Então, orientação, uma capacitação de todos os médicos e profissionais de saúde da cidade, não só da rede privada e nem só de toda a rede pública e privada. Prefeito, a Fazenda foi interditada? A Fazenda, ela teve seus eventos suspensos até fazer as adequações necessárias. E aí nós temos um terceiro ponto, determinar que todos os eventos e atividades que existam em áreas que existiu a transmissão da rickettsia, tenha comunicação. Hoje nós temos alerta para a população nos parques públicos, mas isso vai ser ampliado através de uma determinação para as áreas privadas também. Então, a partir de agora, todas as atividades e eventos em áreas de zona rural ou áreas que teve a contaminação a transmissão da rickettsia, terão que obrigatoriamente ter comunicação com faixas, folders, do perigo e do risco de contrair a febre maculosa. Essas três ações são totalmente importantes. Nós temos uma reserva de medicamentos que trata a febre maculosa e, do nosso ponto de vista, é importante só esclarecer aos médicos e pacientes, porque muitas vezes a gente noticia que é transmitido por um carrapato estrela. E a população identifica carrapato como aquele bichinho um pouco maior, aquele carrapato que infecta cachorro, infecta cavalo, vaca. E, na verdade, o carrapato estrela, ele é o miquim. Ele é muito pequeno. Quem não sabe, quem não percebe, parece uma pintinha preta pequena. E só vai notar de algum tempo depois que é carrapato porque começa a coçar. Então, tentar mudar a comunicação de contaminação por miquim, não por carrapato, porque carrapato as pessoas identificam um carrapato maior, aquele carrapato gordinho, que muitas vezes está pendurado em vaca, em cavalo e cachorro. Então, é importante essa questão. E também alertar os médicos e a população para o diagnóstico que a gente chama precoce, no início dos sintomas, porque o início do tratamento, até 72 horas de sintomas, a chance de cura é maior. Depois que acontecem as manchas vermelhas no corpo, por isso que essa doença chama febre maculosa. Máculas são manchas vermelhas no corpo. A partir do momento que começam as manchas vermelhas, já o tratamento não tem tanta eficácia e a doença é muito letal. Então, é importante, a gente não quer levar pânico para a população, a gente não quer levar alarmismo, mas é importante que as pessoas que frequentaram Joaquim Egídio, na área daquela fazenda, tenham consciência de que no primeiro sintoma de febre, procurar um serviço de saúde e informar que esteve naquela região. Prefeito, é a possibilidade de outras pessoas estarem infectadas também?
Olha, segundo a análise que nós fizemos em eventos naquela região, há ainda dentro do período de incubação. O que é período de incubação? Período de quando a pessoa contrai a doença até iniciar os primeiros sintomas. E esse período de risco ainda vai até domingo, de acordo com o que a vigilância epidemiológica da prefeitura determinou. Então nós temos aí um período de mais alguns dias de alerta, mas é o que eu disse, a gente não quer levar pânico nenhum. Mas é um período de alerta, é alertar a população e não só especificamente daquela fazenda ou daquele evento. Quem teve em área de mata, em área rural, que já teve transmissão da Rickettsia, que é o nome da bactéria, e provocou febre amarela, tem que tomar cuidado. Campinas, a região, não é a cidade só, a região de Campinas é considerada uma área endêmica, uma área que existe a presença dessa Rickettsia há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos existe já a presença dessa bactéria na região de Campinas. Então é importante a gente ter essa comunicação de risco, essa comunicação diretamente específica com os profissionais de saúde, médicos e todos os profissionais de saúde, e a comunicação com a população. Muitas vezes a pessoa vai no médico, o médico pergunta assim, você foi picado por carrapato? Ele lembra daquele carrapato grande e fala, não fui. Aí o médico fala, escuta, mas é aquele miquinho, aquele pontinho pretinho que coçou? Sim, teve. Então, assim, é importante essa orientação. Agora, prefeito, a gente sabe que, por exemplo, em especial, Joaquim Egídio Souza são locais em que a população usa muito para fazer trilha, esse tipo de coisa. Nesse momento, há alguma recomendação da prefeitura em relação a isso? Nós vamos já iniciar a sinalização dessas trilhas, chamando a atenção para uma área que pode ter a presença do carrapato estrela e pode ter a presença da Rickettsia. Então, nós não podemos fechar a cidade. Como é que vamos fechar a cidade? Vamos fechar Joaquim Egídio Souza? Não tem condição. A gente tem que fazer uma comunicação, uma orientação de risco. Infelizmente, a febre maculosa está aqui na região há mais de 20 anos. Às vezes, acontece casos, uns surtos como esse, e a gente tem que ter uma atuação de orientação à população. Esse foi o prefeito Dário Saad após a reunião que aconteceu no Paço Municipal com autoridades de saúde de Campinas. E atenção, o Instituto Adolfo Lutz acaba de confirmar que a adolescente de 16 anos, moradora de Campinas, que estava também no evento da Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio, morreu de febre maculosa. Então já estamos falando de 4 casos confirmados da doença, vítimas fatais da febre maculosa em Campinas. Um mapeamento das 12 regiões com risco para a febre maculosa também foi divulgado pela Prefeitura e aponta os seguintes locais como risco maior de incidência da doença: Lagoa do Taquaral, Lago do Café, Parque Ecológico, Parque das Águas, Parque Botânico, Lagoa do São Domingos, Lagoa do Mingone, Fazenda Chapadão, Ouro Verde, Joaquim Egídio, Souzas e Barão Geraldo. O desafio, Tiago Prudente, é diminuir os casos, combater a incidência do carrapato estrela ou miquim, como o prefeito, que também é médico, a gente tem sempre que lembrar disso, ele tem autoridade para falar sobre saúde, vem dizendo para a gente ficar atento, não é aquele carrapato maior que a gente está acostumado muitas vezes a ver, acostumado é uma expressão um pouco forte, mas que tem-se a impressão de ser aquele carrapato maior, é o miquim, um carrapatinho menor que propaga essa doença. E esses locais com maior incidência vão receber placas de sinalização. A informação é importante, a comunicação é fundamental, mas não pode ficar só por aí. Tem que ter o monitoramento ambiental dessas regiões. A prefeitura está tomando medidas para que surtam efeito nesse momento, então a gente tem que acompanhar de perto como vai se dar isso, mas sem dúvida nenhuma é o que se pode fazer nesse momento de forma mais precisa. A gente tem esses pontos sensíveis, que já são pontos conhecidos aqui na nossa cidade, muitos deles já têm placas de sinalização mostrando aí essa questão da presença do carrapato que pode transmitir a febre maculosa, mas é sempre muito bom reforçar a comunicação, porque a febre maculosa ela tem uma alta letalidade, mas
muitas vezes é o que o prefeito disse. O que acontece? Como é muito tardio a identificação, o tratamento não surte efeito, porque a pessoa não faz a conexão que esteve em uma área onde é possibilidade de pegar febre maculosa. Então, ela só informa ou não informa essa possibilidade, esse tratamento não é feito. A sinalização é importante, mas o controle ambiental também é muito importante, esse monitoramento da Prefeitura de Campinas. Essa questão também dos eventos privados, fazerem essa identificação de que o local pode ter a contaminação ali de carrapatos que transmitam a febre maculosa também é muito importante. Talvez, se essas placas estivessem lá na Fazenda Santa Margarida, as pessoas poderiam, quando dessem entrada no sistema de saúde, lembrar dessas placas e informar os médicos sobre essa possibilidade. Então, nesse momento, a comunicação é muito importante para a gente conseguir combater essa questão. Mas tem um detalhe também que a gente tem que ressaltar, que agora a gente tem esse ponto de monitoramento aí, porque teve uma outra festa nesse local e até domingo novos casos podem surgir, mas é sem causar histeria na população. Isso é muito importante, porque a febre maculosa não transmite de humano para humano, apenas do carrapato, então é preciso ficar atento quando estiver nessas áreas de risco, atento ao micuim. Fazia muito tempo que eu não escutava esse termo micuim. A minha avó dizia muito que é realmente aquele carrapatinho pequenininho. Como eu cresci numa zona rural de Campinas, vira e mexe a gente pegava micuim, inclusive uma das áreas onde há o risco de transmissão de febre maculosa pela presença maciça de capivaras próximo do rio Atibaia. Então é algo que eu já estou acostumado a conviver e sempre vi essas placas em torno lá próximo de casa. Ouvinte da Rádio Bandeirantes também participa com a gente na manhã desta quinta-feira. Afinal de contas, esse é um assunto que preocupa demais na cidade. O Roberto Mizukami, ele escreve: pergunte para o prefeito o que a prefeitura está fazendo para conter essa epidemia. Trouxemos aqui o depoimento do prefeito Dário Saad falando sobre a sinalização e também a orientação aos profissionais de saúde para que, assim que um paciente der entrada ou no hospital público ou particular com sintomas parecidos com a febre maculosa, esse caso seja investigado já dentro dessa possibilidade, porque os sintomas são muito parecidos com de outras doenças, inclusive com a dengue. Tem mensagens de áudio chegando também para a gente na manhã de hoje, eu vou trazer a primeira a partir de agora. Bom dia a todos, DJ Alê, Heitor Freire e Thiago, falando um pouquinho mais desse assunto da febre maculosa, do evento da Fazenda Santa Margarida. Alguns locais, alguns veículos estão crucificando a fazenda. Temos que lembrar que aquela região é uma região endêmica. Também tem que ver se as pessoas estacionaram os veículos dentro do estacionamento da fazenda ou fora da estradinha de Joaquim até a fazenda, porque ali também pode ter foco. Essas pessoas que infelizmente vieram a óbito, tem que ver onde que elas estacionaram esses veículos. É uma coisa também muito importante para se combater. Grande abraço a todos, DJ Alê. Até por isso, os eventos estão suspensos pelos próximos 30 dias para que haja uma investigação mais detalhada de qual foi o foco principal de contaminação, mas já são 4 mortes confirmadas de pessoas que estavam no mesmo dia, no mesmo evento na Fazenda Santa Margarida. Mensagem que chega também na manhã de hoje do Wagner Marcondes. Ele escreve: sinceramente não entendo o que na visão dele é o mimimi agora em razão da febre maculosa. Lamento sim o falecimento de 3 pessoas até o momento. Já atualizado para 4, mensagem foi enviada antes da gente trazer essa informação. Mas fato é que capivaras estão para Campinas, assim como a vaca está para a Índia, ou seja, algo sagrado. Há tempos ele diz que tem falado no microfone aqui da Rádio Bandeirantes sobre aquela horda de capivaras que está na Lagoa do Taquaral e que são portadoras do carrapato transmissor da febre maculosa. Mas, na visão dele, ninguém dá a devida atenção àquilo. O que estão esperando? Morrer mais alguém que possa ter frequentado a lagoa? E o que farão? Fecharão o parque todo e tudo estará resolvido, como ocorreu após a morte daquela criança? Francamente, não dá para ser assim, é a opinião do ouvinte Wagner Marcondes. Mas tem ouvinte que pensa o contrário e a gente traz todas as opiniões de quem nos acompanha. Bom dia, pessoal da Band. É engraçado, né? Esse caso da febre maculosa, né? Quando morreu aquelas pessoas, quando a árvore caiu em cima delas, né? Uma no Parque Taquaral, outra no bosque.
Foi fechado os parques, cortaram todas as árvores que tinha que cortar, aí cortaram as árvores tudo a glicério, né? E fizeram tudo CAUE. Agora com esse negócio do carrapato aí, morreu muito mais gente, tem mais suspeita de morte, né? E o prefeito falou que não vai fechar nada, isso, aquilo, outro. Essa fazenda era para ser fechada. É para esse povo aí da fazenda ter responsabilidade, porque eles alugaram o espaço, as pessoas compraram ingresso caríssimo, falaram que era de R$1.200, R$600 para morrer. Aí é sacanagem, né? Então tem que ter a responsabilidade das pessoas que alocaram esse local, o seu Rosa, a Fazenda Santa Margarida. Eles tinham que pagar uma indenização para a família desse pessoal aí, né? E ser fechado enquanto não resolver o caso desses carrapatos. Não é só por placa, não. Porque carrapato não sabe ler placa, não. Né? Caipivara não sabe ler placa, né? O ser humano ele sabe ler placa, mas tem hora que tem um ser humano que eu acho que é pior que capivara e carrapato, né? Então, tomar cuidado com isso daí. O prefeito foi muito leve com essas conversinhas dele aí, né? Alexandro Centro. Agradecendo ao Alexandro de Oliveira, mensagem enviada pelo 971021493. Quem também nos escreve com um ponto importante aqui. Deixa eu só trazer essa opinião, aí eu já passo para você, Tiago. O Valdir Elias, ele trouxe um ponto interessante. O prefeito de Campinas falou de várias regiões da cidade, só que ele fala de Barão Geraldo e Ouro Verde, mas não especifica quais os locais exatos dessa região têm um risco maior de contaminação. Estamos falando de distritos bem amplos, muitas áreas verdes nessas regiões, então a cobrança de quem mora, ele é do Vida Nova, de quem mora ali na região, passa por esses pontos, é que se especifique exatamente quais são esses locais. O que a gente espera é que essas placas sejam justamente o caminho para trazer para a população essa informação mais detalhada. Tiago Prudente. É só para ressaltar, o ouvinte aí, a fazenda foi interditada, né, pelos próximos 30 dias, né? O controle ambiental, pelo que eu entendi da coletiva que eu ouvi, vai ser realizado na região e depois a instalação das placas. Mas eu concordo ali que é preciso de um plano mais amplo, a prefeitura tem trabalhado nisso, mas sobre a questão do fechamento dos parques, nesse ponto eu concordo com o prefeito, acho que não é necessário nesse momento, porque nos parques da cidade não há nenhum caso relacionado aos parques da cidade e a gente já convive com essa situação há muitos anos, então acho que aí seria precipitado. Concordo com o ouvinte na questão das árvores, realmente a prefeitura errou a mão demais. E eu sempre fui muito crítico à política que a prefeitura adotou em relação às árvores. E a gente tem esse ponto. Eu acho que são coisas um pouco diferentes nessa questão dos parques, das capivaras e do carrapato nesse ponto aí. Quanto à responsabilização da fazenda, dos organizadores, já é uma questão mais jurídica. A gente precisa ver até se é possível que eles sejam responsabilizados, uma vez que é uma doença endêmica da região de Campinas. E como não havia um plano, nenhuma obrigação municipal, acho que é complicado para eles preverem que existia essa possibilidade, né, Heitor? Sem dúvida. Os ouvintes mandando muitas mensagens, é um assunto muito sensível à cidade de Campinas. O Adriano Vermelho escreve, ao contrário da afirmação de que muitas vezes é correta, a melhor resposta para a questão geralmente é a mais simples. Nesse caso da febre maculosa, na opinião do ouvinte Adriano, isso não se aplica. Acabem com as pobres capivaras, alguns bradam, mas outros dizem fechem as trilhas. Alguns ressaltam e outros culpam os órgãos de saúde pelo suposto descaso. Afinal, são mais de 20 anos de ocorrência. É tudo isso e também nossa obrigação de nos cuidarmos. Prevenir é sempre melhor que remediar, escreve o Adriano Vermelho. DJ Alê não concorda com a opinião que nós trouxemos agora há pouco do ouvinte, o Alexandro de Oliveira, morador do centro. Na visão dele, não tem como saber se o carrapato estava ou não na fazenda e está punindo por 30 dias o local, acaba penalizando a fazenda antes de ter essa investigação mais detalhada. E o Edson Elias escreve, entrar em uma mata e encontrar uma placa alertando sobre o carrapato, eu entendo, é perfeito. Mas entrar na Lagoa do Taquaral, Lago do Café, Parque Ecológico e ver essa mesma placa, ele acredita ser uma falha grave do poder público, pois são áreas de lazer para a população e deveriam ser cuidadas. Até quando as capivaras vão permanecer na lagoa? Até alguém se infectar e morrer, assim como a árvore que caiu e matou uma criança?
São pontos que vão sendo discutidos de fato na cidade. Um dos caminhos levantados, informação aqui de bastidores nessa reunião, seria um trabalho junto com órgãos da cidade, mais especificamente com universidades de Campinas, para mapear essas capivaras, realizar a castração desses animais e ter um controle de natalidade. Então, se você conseguir, pelo menos, evitar uma proliferação maior da população de capivara, você consegue controlar onde elas estão e monitorar as áreas com risco maior para o carrapato estrela. Isso ainda não está feito no papel, assinado, isso ainda não está em um estudo mais avançado, é algo preliminar, mas que já vem sendo discutido com as universidades em Campinas. E me parece um caminho mais lógico, coerente. Você não pode sair matando capivaras, para falar o português mais claro. Há uma lei de proteção ambiental, há um respeito à natureza, mas há também a prioridade com a vida humana. Então é preciso ter um controle de natalidade, ter um controle de onde elas estão, evitar o contato desses animais com áreas urbanas, evitar o contato desses animais em parques. Então, se há a Lagoa do Taquaral, o Lago do Café tem muitas capivaras também. E se esses locais estão abertos à população, as capivaras têm que estar isoladas, monitoradas e, de preferência, castradas para que não haja um aumento dessa população sem controle. Isso foi discutido na reunião e isso pode ser colocado em prática em breve também em Campinas, viu, Tiago? Isso é importante, é preciso um trabalho de monitoramento, é o que a gente está cobrando aqui, um controle ambiental, porque as capivaras também podem ajudar, como muitos biólogos defendem, no controle da febre maculosa, porque se você tem o monitoramento das capivaras, elas estão castradas, você consegue identificar os animais que estão contaminados e os animais que não estão contaminados, porque a capivara também pega a febre maculosa, só que ela é resistente. E para os ouvintes, eu acho que é uma coisa muito importante da gente ressaltar. Existe uma diferença. Por que a gente fala que é um surto? Surto é quando há um aumento repentino de casos em uma área específica, por exemplo, um bairro da cidade. No caso, houve um aumento de casos numa área específica, Joaquim Egídio, em um ponto específico, que é a Fazenda Santa Margarida. Não é uma epidemia, quando tem um aumento de casos em várias regiões da cidade. Então, as ações da prefeitura nesse momento estão concentradas naquele local. Por quê? Porque não há incidência de carrapatos contaminados, de capivaras contaminadas em outros locais. Não foi identificado isso ainda. Então, por isso que outras ações são ações de conscientização nesse momento que estão sendo tomadas nesses outros locais. Mas onde há um surto, onde há algo fora do comum, do que acontecia nos últimos anos, é exatamente nesse ponto. Então, é preciso a gente entender isso. Não é uma epidemia de febre maculosa. É um surto em um ponto específico e, segundo a Secretaria de Saúde, como teve 2 festas no local, até domingo deve ser o último dia onde as pessoas que estiveram na última festa devem manifestar os sintomas. Ou seja, dali em diante, essas pessoas que estiveram nessas festas não tem mais chance de ter a febre maculosa. Então há um monitoramento até domingo e provavelmente a gente espera os casos parem e aí é a hora da prefeitura agir, mas agir para valer, não é reagir a essa crise e depois não fazer nada. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta a gente segue falando de saúde pública, mas dessa vez do Hemocentro de Campinas. Os estoques de sangue estão 20% abaixo do recomendado. A gente vai falar sobre a importância da doação nesse mês dedicado justamente à orientação, o chamado Junho Vermelho. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco tem muita informação e prestação de serviço aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Manhã Bandeirantes. É notícia. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7, AM 1170 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã, 35 minutos. Tem operação da Polícia Federal na manhã de hoje na cidade de Campinas. É a chamada Operação Campinas Connection. O objetivo é desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas interestadual que utiliza voos com conexão no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Na manhã de hoje estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão temporária e 9 mandados de busca e apreensão. Cidades dos estados do Amazonas, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. A investigação da associação criminosa teve início a partir da prisão em flagrante de um passageiro em março deste ano. Um voo saindo de Manaus para Campinas com 10 quilos e 700 gramas de skunk, que é considerada uma super maconha. Essa droga estava na bagagem e foi apreendida dentro do Aeroporto Internacional de Viracopos. Foi identificado que a droga vinha do norte do país com destino ao sul e iria ser vendida principalmente na cidade de Joinville, Santa Catarina. Viracopos era uma conexão para esse voo. Somente um dos investigados, já segundo a apuração da Polícia Federal, movimentou quase R$1 milhão em apenas 4 meses, sem atividade registrada que sustentasse essa operação de crédito e débito nas contas bancárias. O objetivo das buscas e apreensões e também das prisões nessa quinta-feira é colher provas contra todos os investigados que de alguma forma tiveram relação com as atividades ilícitas do grupo. Esses suspeitos vão responder pelos crimes de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico, com penas que podem chegar a 35 anos de prisão. Vão chegar sim a 35 anos de prisão. 10 da manhã, 37 minutos. O Manhã Bandeirantes volta a falar sobre saúde, dessa vez com um outro dado preocupante. Os estoques de sangue do Hemocentro de Campinas estão 20% abaixo do recomendado. E no Brasil, apenas entre 1,6% e 1,9% da população é doadora de sangue, segundo dados do Ministério da Saúde. Em países da Europa, esse índice chega a 5% da população. O mês de junho é dedicado a observar com muita atenção essa situação da doação de sangue no Brasil. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Jamile Cunha, médica hematologista, que nos atende na manhã de hoje. Você acompanha a nossa entrevista com imagens também pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Doutora Jamile, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Muito bom dia. Esses números com estoque em Campinas abaixo de 20% do recomendado é algo que segue mais ou menos um padrão para essa época do ano em todo o país? Bom dia, Heitor. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Esse mês de junho é essencial falarmos sobre esse assunto, pois a gente sabe que é um mês que acaba tendo um pouco menos de doação. Pode ser porque é um mês de frio, pode ser por causa do pertinho das férias, mas a gente tem uma diminuição importante do número de doações nesse mês de junho, e por isso a escolha da data, né, em relação ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi dia 14 de junho. Então precisamos falar disso para estimular mais e mais doadores a fazer esse ato voluntário
de amor ao próximo, não é isso? Tiago Prudente, a doutora Jamile Cunha, médica hematologista, conversa conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Doutora, muito obrigado pela participação. Bom dia para a senhora. Eu queria entender, a gente tem esse problema, essa questão da doação de sangue, eu coloco que é que nem a dengue, é um problema crônico do nosso país. A gente não consegue resolver essa questão. A gente todos os anos tem que ficar fazendo apelos, olha, a gente tem que doar sangue, tem que doar sangue. O que acontece que as pessoas não colocam na cabeça a necessidade de doar sangue? Eu sou doador de sangue, mas eu vejo toda vez que eu vou no Hemocentro, no local que vai fazer a doação, as campanhas para incentivar e a dificuldade para conseguir alguns tipos de sangue. O que acontece? Vocês têm um diagnóstico do que leva as pessoas a não doar? Tiago, na verdade, eu acho que são alguns motivos. O primeiro motivo é a baixa aderência, muitas vezes por medo. As pessoas não entendem muito bem como que é essa doação, tem muitos mitos, vou passar mal, eu sou muito magro, eu não posso. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é, toda doação de sangue, ela vai ter regras específicas para a proteção do doador. Então, a gente vai olhar como que está o estado de saúde do doador, qual é a idade, né? Se ele entra dentro desse perfil, o peso adequado. Então, antes de doar sangue, mesmo você indo ao Hemocentro, você vai passar por toda uma avaliação individual sua de saúde para ver se você tem alguma contraindicação. Então, é um ato super tranquilo nesse sentido. Caso você tenha alguma contraindicação, você vai ser notificado e impedido de doar naquele momento. E assim, segundo problema é que tem gente que tem um pouco de medo de agulha, falam que a agulha é muito grande e tudo isso, mas todos os profissionais que agem nesse campo de recepção de doador, eles são muito treinados. Claro, a gente pode ter um pouco de dor local na hora da punção, mas todo esse processo é feito com a maior segurança possível para o doador. E eu acho que o segundo problema é que aqui no Brasil a gente às vezes não tem tanta visão da magnitude do nosso problema dos estoques, né? O sangue aqui, ele não pode ser comercializado, então o doador ele sempre vai ser voluntário, então ninguém recebe para doar sangue no Brasil. E a gente sabe que o sangue é necessário em vários momentos, né, de um paciente hospitalar, seja um paciente com a doença hematológica, por exemplo, um câncer hematológico ou outros tipos de câncer, mas para pacientes que sofreram acidentes, que podem passar por cirurgia, para mulheres durante o parto. Então, eu acho que falta um pouco assim de conhecimento também da população de o quanto que a gente utiliza os hemocomponentes, né, que são os sangues, as plaquetas, durante a internação de vários tipos de paciente. Doutora Jamile, até 2020, homens que mantinham relações sexuais com outros homens eram impedidos de doar sangue. O Supremo Tribunal Federal alterou essa regra e em 2021 o Senado aprovou um projeto de lei que proíbe a discriminação de doadores de sangue com base na orientação sexual. Como é que a senhora vê essa mudança da lei? Isso aumenta a possibilidade do estoque ficar pelo menos próximo do que é recomendado no Brasil para os doadores de sangue também serem ampliados a partir desse novo leque? Sim, eu acho que isso foi um avanço, né, para a gente entender que o mais importante é o comportamento de risco em relação à pessoa de qualquer tipo de orientação sexual ter múltiplos parceiros. Isso continua sendo questionado na sua entrevista inicial para ser um doador. Porque o comportamento de risco, independente da orientação sexual, ele aumenta o risco das doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente, independente da orientação sexual, vai perguntar. Mas, claro que a gente abrange agora uma parcela da população que está mais do que apta a ser um doador, se, né, claro, preencher os critérios de risco, como todos os outros doadores. Só para vocês terem um exemplo, a gente tem outros tipos de impeditivos temporários. Hoje a gente ainda tem um impeditivo se você coloca um piercing ou faz uma tatuagem num lugar que você não sabe muito bem a procedência, a gente aguarda aí pelo menos 1 ano da realização do procedimento para você ser apto a ser doador de sangue novamente.
Isso, gente, também inclui a prevenção, né, de passar doenças transmissíveis para os receptores. Claro, toda bolsa de sangue ela é feita sorologias naquela bolsa, mas a gente tem que limitar aquelas possibilidades de pessoas que têm maior risco. Então, a lei foi impressionante, né, o quanto que a gente demorou para incluir os homossexuais como doadores, né? E a gente fica muito feliz que tenham muito mais pessoas para ser doadores e interessados em fazer isso. Tiago? Doutora, eu queria entender o seguinte, né? Só para esclarecer para a população, né? Esse sangue é testado sempre, né? Depois que é feito a coleta. E além disso, eu vejo toda vez que eu vou doar sangue, no fim, eles dão lá um papelzinho para você depositar na urna, assim. Esse sangue pode ser utilizado? Uma pergunta desse jeito. É como se a pessoa às vezes fica com vergonha na entrevista e tivesse mentido, e aí ela coloca ali. Queria que a senhora falasse sobre isso, que é mais uma ferramenta que os hemocentros utilizam, né? E também, existe algum tipo de sangue que tem mais dificuldade, que tem menos disponibilidade? Como é que funciona isso? Porque às vezes a pessoa tem esse tipo de sangue e nem imagina que a doação dela, por ser mais escassa, também é muito importante. Tem essa diferença? Sim, Thiago, você realmente é um doador assíduo, né? Sabe até do questionário no final da entrevista. Então é isso mesmo, assim, a gente faz uma entrevista com o paciente para avaliar comportamentos de risco. Então, às vezes, tem pessoas que não ficam tão confortáveis, assim, de falar, por exemplo, tive uma relação desprotegida, não conheci o parceiro, enfim. E aí a gente não pode dizer que a pessoa está mentindo ou não. Então, no final da doação, a gente tem mais uma dupla checagem e dizer, você realmente quer, né, deixar o seu sangue para doação? Você acha que o seu sangue é seguro? Porque às vezes as pessoas não se sentem tão confortáveis de falar no momento da entrevista, mas depois que são perguntadas, elas vão lá e falar, opa, eu acho que eu tive um comportamento inadequado, talvez seja melhor negar. Isso pode acontecer, mas acontece bem pouco, na verdade. E sim, todas as bolsas de sangue, elas vão para o estoque, porque na verdade a gente tem a doação que a gente chama de sangue total. E esse sangue ele vai ser processado e dividido nos hemocomponentes, nas bolsas de hemácias, nas plaquetas, no plasma fresco. E aí todo esse sangue ele é testado com testes muito sensíveis para vários tipos de sorologia, como HIV, hepatite C, hepatite B, sífilis, doença de Chagas e algumas outras, para a gente aumentar essa proteção do receptor do hemocomponente. Respondendo a sua segunda pergunta, a gente tem alguns subtipos de sangue que são mais comuns na população geral, né, como o sangue A positivo e O positivo. Então, esse sangue, apesar de eles terem muitos doadores com esse subtipo, a gente também tem muitos receptores. Então, é um sangue que também precisa, porque falta bastante. Mas o tipo de sangue mais raro é o sangue B positivo, né, do subtipo B, do subtipo AB, que se você tiver também é muito importante, porque nós temos menos número de doadores com essa tipagem sanguínea. E o subtipo O negativo é um subtipo muito importante, porque a gente chama ele de doador universal. Então, às vezes, em situações de urgência, emergência, esse sangue O negativo pode ser usado em mais receptores por conta da tipagem sanguínea. Novamente, o sangue que tem mais prevalência na população, ele também é o sangue mais utilizado, que é o A positivo e o O positivo. Só uma última questão, doutora, que chega agora do nosso ouvinte Edmilson, final do telefone 9884. A dúvida dele deve ser a dúvida de muita gente. Quem teve hepatite pode ser doador? Depende do subtipo de hepatite, tá bom? Na verdade, a gente... quase todas as hepatites são impeditivos definitivos, mas tem um subtipo que é hepatite A. Se o paciente teve antes dos 11 anos de idade, a gente pode avaliar. Mas a maioria delas, né, a hepatite B e a C, que são as mais comuns, ela é um impeditivo definitivo. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com a doutora Jamile Cunha, médica hematologista, falando sobre a doação de sangue nesse mês reservado justamente a atenção para os hemocentros de todo o Brasil, e não poderia ser diferente em Campinas,
com um estoque 20% abaixo do recomendado neste momento. Doutora Jamile, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom trabalho para a senhora, a sua equipe e um bom dia também. Obrigada a vocês, bom dia a todos. São 10 da manhã, 49 minutos. Tiago Prudente, você tem outros compromissos na manhã de hoje com a Band, reportagens para a Band TV, para os produtos, os nossos irmãos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas, no próximo bloco, a gente vai trazer uma reportagem do Tiago Prudente para o Grupo Bandeirantes de Comunicação sobre o caso Robinho. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça marcou a data para retomar a análise do processo que pode fazer Robinho cumprir a pena por estupro no Brasil. Ele foi condenado em todas as instâncias na Itália e agora pode ir para a cadeia no Brasil, já que os crimes são puníveis tanto na esfera da Itália quanto no Brasil. O que a gente vai ter nessa reportagem que a gente vai exibir logo depois do intervalo? Tem áudios que foram publicados por um podcast e que são usados na condenação de Robinho com frases estarrecedoras. Tiago. Exatamente, áudios que chamam muito, mas chamam muito a atenção e é aquela questão, né, Heitor? Havia essa condenação, o Robinho tá aqui no Brasil, no litoral de São Paulo, mas como não havia acesso às provas que foram utilizadas pela justiça italiana, era meio que um caso, ele tá condenado, mas está aqui, e não havia aquela repercussão. O portal UOL teve acesso a esses áudios que fazem parte do processo, e nesses áudios gravados um ano depois do crime, é possível ver ali o ar de deboche, o jogador rindo da situação, dizendo que ela não sabe que ele estava lá, inclusive confirmando a participação no crime, o que aumenta a pressão aí para que ele cumpra a pena no Brasil. Para o ouvinte entender, não quer dizer que ele vai passar por um novo julgamento. Para que ele cumpra a pena que ele foi condenado na Itália, aqui no Brasil, está na mão do STJ, que vai julgar isso, deve retomar esse julgamento no dia 2 de agosto, e aí sim o Robinho seria preso e cumpriria a pena aqui no Brasil. Lembrando que aí a legislação adequa, né? Você tem a condenação na Itália e eles trazem para o Brasil, adequam para a legislação brasileira, mas segundo alguns especialistas que eu ouvi, a legislação italiana e a legislação brasileira são quase idênticas, então a pena deve se manter ali em 9 anos e também a definição de crime hediondo. Se for crime hediondo, ele vai passar mais tempo na prisão em regime fechado. Se não for crime hediondo, aí a progressão de pena é mais rápida. Mas é assustador. Tanto que na reportagem, Heitor, a gente não coloca todos os áudios, porque alguns áudios a Band optou por não colocar, porque expõe novamente a vítima de uma maneira bem chocante, é bem pesado esses áudios e que demonstram ali um Robinho, eu até utilizei essa palavra ontem na redação, um ex-atleta amoral, porque o que ele fala nos áudios é um negócio impressionante. Vamos trazer essa reportagem logo depois do intervalo. O Tiago Prudente volta ao vivo amanhã com a gente aqui no Manhã Bandeirantes e daqui a pouco com essa reportagem especial que também foi exibida ontem no Jornal da Noite. Grande abraço, Tiago. Um abraço, Heitor, aos ouvintes. Até amanhã. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, tem muita informação e prestação de serviço aqui no Manhã Bandeirantes. Qualidade. Vez mais acelerado da evolução da sociedade e da tecnologia. Jornal da Band, com Adriana Araújo e Eduardo Oineg. De segunda a sábado, 7h20 da noite, na Band TV e nas plataformas digitais. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. São 10 horas da manhã, 54 minutos. Para você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas, muito obrigado pela companhia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A Secretaria de Saúde confirmou agora há pouco a morte por febre maculosa da adolescente de 16 anos.
faleceu na última terça-feira, dia 13 de junho, em um hospital privado do município. É a 4ª morte confirmada da doença e as 4 pessoas compareceram no mesmo evento na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio. Na tarde de ontem, a secretaria foi notificada de mais um caso suspeito de febre maculosa contraída no município e contabiliza até o momento 6 registros no total. 4 mortes confirmadas, 2 pessoas que seguem internadas, uma mulher de 40 anos de Hortolândia está em investigação e a gente espera que se recupere o quanto antes. Esteve na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio e uma mulher de 38 anos de Campinas que esteve também na Fazenda no dia 3 de junho em um outro evento, segue internada e a gente torce também pela pronta recuperação. O ouvinte da Rádio Bandeirantes segue participando, falando sobre esse assunto. O Marcos Silva Bedin escreve dizendo: bom dia, Heitor e Tiago. Quanto à doença de carrapato estrela, acho que a capivara tem que ser sim preservada no seu habitat, pois ele já estava na lagoa, esse animal, antes da população chegar por ali. Então já havia a presença dos animais na Lagoa do Taquaral. Acho que é melhor procurar um lugar para os humanos, talvez mandar para outro planeta. Claro, sendo irônico o ouvinte, e a discussão da capivara ela é um dos pontos principais dessa história. É o que escreve, por exemplo, o Wagner Marcondes. Veja, o que se prega em relação às capivaras da Lagoa do Taquaral, e ele é partidário dessa opinião, não é o extermínio dos animais. O que se defende é um manejo responsável, e isso ninguém faz. Como sempre, todos esperam os problemas acontecerem e depois correm atrás. Enfim, na visão dele, mais uma bomba que cai no colo da atual administração. Quem também está nos acompanhando na manhã de hoje, agradecendo a audiência, é o Elias, e ele escreve o seguinte: ele diz que um ponto que a prefeitura precisa ficar muito atenta, que é uma região que ele conhece bem, é o entorno do rio Atibaia. Seu Elias diz que no trevo de Valinhos com a Dom Pedro tem muita presença do carrapato estrela, do micuim, e que tem que ter atenção também por parte das autoridades nessa região, limite entre as cidades de Campinas e Valinhos. Sobre isso, seu Elias, a Prefeitura de Valinhos anunciou um conjunto de ações para reforçar a prevenção contra a febre maculosa no município. Uma das principais medidas é a capacitação dos médicos da rede básica de saúde e das unidades de atendimento à urgência para que se atentem aos casos suspeitos da doença. Valinhos está em uma área de transmissão e o treinamento vai acontecer nos dias 21 e 29 na Secretaria Municipal de Saúde. Poderia ser antecipado um pouco também, né? Dia 21 é quarta-feira da semana que vem. Dia 29 é a outra quarta-feira. Também são recolocadas placas de alerta sobre a presença de carrapatos em áreas verdes e vai ser feito um novo mapeamento das áreas de risco em Valinhos, considerando locais onde já foram registrados casos positivos anteriormente. Uma outra novidade em Valinhos é que os agentes de combate às endemias farão o trabalho de orientação e entrega com um papel explicativo, um folder com explicações sobre a febre maculosa durante ações de campo diretamente na casa dos moradores da cidade. Muito obrigado a todos que participam e nos acompanham na manhã de hoje em AM 1170 FM 85.7, também pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, portal bandmulti.com, aplicativo Bandplay, pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas. O Superior Tribunal de Justiça marcou a data para retomar a análise do processo que pode fazer Robinho cumprir a pena no Brasil. O caso estava parado há pelo menos 2 meses e teve uma nova movimentação após a estreia de um podcast do portal UOL chamado UOL Sport História, Os Grampos de Robinho. Dia 2 de agosto é a data marcada para o julgamento de um recurso da defesa do ex-jogador de futebol. Pelo menos sendo tratado como ex, porque há muito tempo está fora de atividade, embora nunca tenha anunciado oficialmente a aposentadoria. Era a primeira sessão com espaço disponível na pauta da Corte Especial do STJ. Os advogados do ex-jogador pediram para que a Itália fosse obrigada a enviar o processo original inteiro e traduzido. O relator do caso negou esse pedido em um primeiro momento. A defesa recorreu à Corte Especial, que vai confirmar ou não a decisão do relator. Se confirmar a decisão do relator, o processo não precisará ser enviado na íntegra. Isso tudo é recurso da defesa para tentar atrasar a prisão de Robinho. Falando um português claro,
Quanto mais eles recorrerem, mais o caso vai se estendendo e Robinho permanece solto nesse meio tempo. Se a decisão do STJ for a de que não é necessário o envio total do processo, porque a defesa está alegando que não teve toda a chance de defesa, Robinho pode cumprir a pena de 9 anos no Brasil. A gente lembra que o Brasil, não extradita pessoas que tenham cometido crime em outra nação, se eles aqui estiverem. Mas se esse crime praticado em outro país também for passível de punição, no Código Penal brasileiro, ele cumpre essa pena também no Brasil. Então, por exemplo, num país onde haja proibição de consumo de álcool em locais públicos, se a pessoa comete esse crime fora do Brasil e vem para cá, não é crime no Código Penal brasileiro consumir bebida alcoólica nas ruas. Então, isso não será passível de punição aqui no Brasil. Estupro também tem a condenação pelo nosso Código Penal. Então, como é um crime semelhante à nossa lei, às nossas regras, Robinho pode cumprir a pena sim no Brasil. Tiago Prudente tem uma reportagem sobre esse assunto, trazendo alguns desses áudios que você vai precisar ser forte para ouvir e que fazem parte do processo já concluído na Itália com a condenação em todas as instâncias do ex-jogador da seleção brasileira. Os áudios gravados no dia 3 de janeiro de 2014, quase um ano depois do crime, são inéditos e assustadores. Ela deu no seu geral. Os caras me chamaram pra depor. Ela deu o nome de todo mundo quem tava, né? Eu tô fora, tô nem vendo o nome do coisa todo. Ela deu o nome todo, o nome do... Você tá rindo, velho? A conversa entre Robinho e o amigo Jairo. Em outro trecho, mesmo com a insistência de Jairo e da gravidade, Robinho debocha da situação. Ela deu o seu nome, E meu nome não me conhece, tô falando mentira não, tô brincando não. Nem eu, por isso que eu tô rindo, eu tô nem aí. A mina tava extremamente embriagada, não sabe nem quem eu sou. As conversas de um grampo feito pela justiça italiana, que embasaram a condenação de Robinho, foram divulgadas pelo site UOL. Alguns trechos são tão fortes que optamos por não divulgar. Num deles, Robinho confessa que teve relações sexuais com a vítima e disse ainda que daria um soco na cara dela se fosse pra cadeia. Robinho foi condenado pela Justiça da Itália, mas vive em liberdade no litoral de São Paulo, já que o Brasil não extradita os seus cidadãos. Em fevereiro, a Justiça italiana pediu para que o ex-jogador cumpra a pena em solo brasileiro. O caso está no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. O julgamento deve ser retomado em agosto. Já existiram outros casos em que houve essa transferência da execução para o Brasil, então eu acredito que o STJ irá sim acolher esse pedido da Itália e transferir a execução para o Brasil. É lógico que o Robinho vai ter o direito à garantia da ampla defesa, do contraditório. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa, numa casa noturna em Milão. O crime ocorreu em 2013, quando o ex-atacante jogava pelo Milan, e não cabe mais recurso. Caso o crime seja considerado hediondo, Robinho pode passar mais tempo preso. A execução da pena é mais dificultosa, né? Os lapsos de progressão são maiores. Agora, se for considerado um crime comum, daí o lapso de progressão é 1/6 da pena. Então vai ter essa discussão no caso dele. O estupro é um crime hediondo, mas eu acredito que vai ter esse debate dentro do processo dele, de uma eventual execução de pena, lógico, caso o STJ autorize. O caso Daniel Alves é semelhante ao de Robinho, mas a justiça espanhola, percebendo que o episódio poderia se repetir, prendeu preventivamente o jogador. Daniel é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona. Algumas dúvidas que ficaram após a divulgação dos áudios, a principal delas, por que os 4 amigos de Robinho não foram condenados por estupro na Itália? Robinho e Ricardo Falco, amigo e trabalhava na época como motorista do ex-jogador, foram condenados a 9 anos por violência sexual contra essa mulher albanesa. Mas além deles, outros 4 brasileiros também foram denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento nesse estupro coletivo. Rudinei Gomes, Cleiton Santos, Alexandro da Silva e Fábio Galan. Esses outros suspeitos de envolvimento no caso
não foram condenados. Mas por quê? Eles foram denunciados, mas não chegaram a ser julgados pelas leis italianas porque deixaram o país europeu durante a investigação. Não foram notificados para a audiência preliminar que aconteceu em 31 de março de 2016. Como os 4 não foram notificados, o juiz resolveu separar os casos. E o advogado da vítima vem lutando na justiça italiana para que todos os que ali estavam nesse estupro coletivo sejam levados ao júri e sejam condenados na sequência das investigações. Outra questão, por que Robinho e Falco não estão presos? Eles foram julgados na Itália e condenados em 3 instâncias. Como o Tiago Prudente bem destacou na reportagem, não há possibilidade de recurso. Eles estavam na Itália quando as investigações começaram, mas já estavam no Brasil quando o julgamento terminou. Por isso não foram presos. A Itália pediu ao Brasil a homologação da sentença para que os 2 cumpram a pena em uma prisão aqui no Brasil. Isso aconteceu depois da decisão em última instância. E, como destaquei anteriormente, o caso vai ser retomado pelo Superior Tribunal de Justiça no dia 2 de agosto, para saber se haverá a punição no Brasil ou se Robinho e Falco vão continuar caminhando livremente após um crime com toda a prova possível, com todas as instâncias já julgando eles como culpados. Um outro caso de abuso sexual, agora aqui no nosso interior de São Paulo, aqui na nossa região, está sendo investigado pelas autoridades com um líder religioso sendo apontado como suspeito de praticar uma série de estupros. Isso aconteceu na cidade de Porto Feliz. Segundo a Polícia Civil, são 7 vítimas já identificadas, sendo 2 delas menores de idade. As informações sobre os crimes foram divulgadas durante uma entrevista coletiva na Delegacia Seccional de Sorocaba. E, segundo os policiais, uma das vítimas procurou a polícia contando que esse suspeito se apresentava como pai de santo e teria levado essas vítimas à realização de um ritual com o objetivo, entre aspas, de abrir os caminhos espirituais. Segundo a polícia apurou, com relatos e provas, o suspeito praticava atos libidinosos, dizendo à vítima que isso era parte do ritual, que tudo tinha que ser mantido em sigilo. E que se a pessoa não aceitasse o ritual ou contasse para alguém o que ali acontecia, elas seriam punidas por essas divindades. Após a investigação, foi representada a prisão temporária do suspeito, que está detido desde o dia 4 de maio para não atrapalhar o andamento das investigações e, acima disso, para não cometer novos crimes e fazer novas vítimas. Novas informações sobre esse assunto a gente traz ao longo da nossa programação, 13h, com o Acontece, apresentado pelo Gustavo Gimenez. Às 16h estaremos no Brasil Urgente também falando sobre esse caso. E às 6:50 tem reportagem sobre esse assunto no jornal Band Cidade, que você acompanha todos os dias na tela da Band. Um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais informações, agora destacando o mundo político. No noticiário local, a Câmara Municipal de Campinas aprovou em definitivo um projeto de lei que exige mais transparência na venda de produtos do hortifruti da cidade. A gente vai explicar que lei é essa. E tem também a situação da ministra do Turismo, sai, não sai, permanece no governo, como está essa situação na manhã desta quinta-feira. A gente atualiza você logo depois do intervalo, continue com a gente. Manhã Bandeirantes é prestação de serviço. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Este é o Manhã Bandeirantes. Agora são 11 da manhã, 10 minutos. Estamos de volta com o Manhã Bandeirantes na Rádio Bandeirantes Campinas. Uma triste informação para o mundo da música, para o rock brasileiro. Morreu hoje Luiz Schiavon, tecladista e fundador da banda de rock RPM. Ele tinha 64 anos e a informação foi confirmada por meio de um comunicado da família do músico. O tecladista estava lutando contra uma doença autoimune há 4 anos, mas teve complicações na última cirurgia de tratamento e não resistiu. Maestro, compositor, fundador e tecladista de uma das maiores bandas do rock nacional, um fenômeno de vendas de singles, de arrastar fãs, que era a banda RPM, a família descreve Schiavon como um bom filho, sobrinho, marido, pai e amigo. O velório será reservado aos familiares e amigos próximos e foi feito um pedido para que os fãs e a imprensa respeitem essa decisão e não estejam à frente ali, na frente do velório e também acompanhando o cortejo. A página do RPM oficial nas redes sociais também confirmou a morte, dizendo que Luiz era, na sua figura pública, maestro, compositor, fundador, tecladista do RPM, mas, acima de tudo, uma pessoa próxima a eles, com muito carinho que fica por parte dos outros integrantes da banda. Luiz Antônio Schiavon Pereira nasceu em 5 de junho de 58 em São Paulo, filho de comerciante. Quando era criança, já demonstrava um interesse pela música e foi através da mãe que ele começou a estudar piano. Se formou mais tarde no Conservatório Mário Andrade. Começou a tocar em uma banda cover do Deep Purple, mas no dia que o grupo se separou, conheceu Paulo Ricardo e eles formaram primeiro a banda Aura, com influência do rock progressivo, durou ali cerca de 1 ano, e depois nasceu RPM, um dos maiores fenômenos da música brasileira de todos os tempos, comunicando, portanto, a morte de Luiz Schiavon na manhã desta quinta-feira. Nossos sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs de Schiavon e da banda RPM. 11 da manhã, 12 minutos. Campinas ontem realizou uma sessão da Câmara Municipal que teve a votação em definitivo com a aprovação de um projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que altera uma regra anterior do ano de 2016, determinando que comerciantes que vendam produtos hortifrutigranjeiros e que esses produtos que sejam vendidos por peso ou por volume tenham novas informações mais claras ao cliente. O que é que isso significa? Placas ou cartazes anunciando o produto com um preço a cada 100 gramas, no caso de produtos vendidos por peso, ou a cada 100 ml, no caso dos produtos vendidos por volume. Esse projeto agora segue para a sanção do prefeito, de modo que a alteração possa ser efetivada. A defesa do vereador Luiz Cirilo, do PSDB, de quem votou a favor, é de que isso vai dar mais transparência, abrangindo os possíveis comerciantes considerados desonestos de produtos de primeira necessidade, principalmente do setor hortifrutigranjeiro, que muitas vezes tentariam ludibriar o consumidor. Então, esse projeto já foi aprovado com o preço a cada 100 gramas. A intenção é que o cliente tenha uma noção exata do volume ali que ele está comprando, em caso de um produto ser comprado por ml, ou também do peso para
cada, especificamente, produto, ter a transparência de quanto ele realmente custa e não aquela pegadinha que muitas vezes aparece para o consumidor. Agora é o tempo para fazer a sanção do prefeito municipal de Campinas. Se vai ou não aprovar, a gente vai acompanhar na sequência nos próximos dias. Já em Brasília, a grande questão é como fica o Ministério do Turismo daqui para frente, que ainda tem Daniela do Vaguinho, o nome político para a titular da pasta, se ela vai continuar ou não no cargo depois de uma pressão muito grande por parte do União Brasil para que a cota seja utilizada pelo partido e não por alguém indicado pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quem atualiza a gente sobre essa situação, direto de Brasília, é o repórter Alex Guzmão, chegando também no nosso Manhã Bandeirantes a partir de agora. Tudo indica que sim, ainda não está definido o destino da ministra do Turismo, mas é certo que ela vai ser trocada sim. Ela que foi a deputada federal mais votada no Rio de Janeiro. Lula já se reuniu com a ministra e o União Brasil pressiona para que o presidente faça a troca, porque alega que Daniela é da cota pessoal do presidente e não do partido. De olho em apoio no Congresso, o Planalto decidiu atender a essa demanda e essa modificação deve ser feita nos próximos dias. De acordo com os ministros palacianos, isso pode acontecer em mais uma semana, é o que a gente vai ver. O presidente Lula trata essa questão com carinho, porque tem como aliados importantes tanto Daniela quanto o marido dela, o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eu volto com vocês. Muito obrigado, Alex Guzmão, direto de Brasília, trazendo atualização sobre a possível troca no Ministério do Turismo. E o ex-prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, também tem sido questionado sobre essa mudança no nome titular da pasta do turismo, saindo Daniela Carneiro. Ele foi entrevistado pela revista Veja, e diz o seguinte: não há mágoas. Afirma que a mulher segue no cargo, que a relação com o presidente é de amizade, mas que a decisão é de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa declaração foi feita ontem, e mesmo que não permaneça no cargo, a intenção do governo é que Daniela esteja em alguma outra pasta forte dentro do Rio de Janeiro, possivelmente, mas que ela ainda tenha a participação no governo federal. Vamos acompanhar como será esse movimento político por parte do presidente Lula. Também em Brasília, a Câmara dos Deputados lançou a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus moradores. O objetivo é construir políticas públicas voltadas para a saúde, segurança, urbanização, cidadania e qualidade de vida dessa população mais carente em todo o país. Quem acompanhou a primeira sessão da Frente Parlamentar foi a repórter Natália Passi, que traz mais informações sobre esse encontro. Primeiro, ouvir a favela, depois fazer propostas. Essa é a ideia do movimento, concentrado em pensar políticas públicas para o desenvolvimento das comunidades, além de elaborar projetos para educação, empreendedorismo, segurança e urbanização. O lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Favelas e Respeito à Cidadania dos seus moradores aconteceu esta noite na Câmara, em auditório lotado e com a presença de ministros do governo e do Supremo. A iniciativa da Central Única de Favelas é resultado de muito diálogo entre lideranças do grupo e parlamentares. O requerimento para a criação conseguiu mais de 200 assinaturas. Ela vai chamar prefeitos, governadores, deputados, ministros de todos os partidos
para serem parceiros na construção de uma agenda de longo prazo. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 11 mil favelas, onde vivem cerca de 16 milhões de pessoas. Esse evento tem como objetivo fortalecer a voz e a participação política desses moradores. Entre as iniciativas está o desenvolvimento de um programa chamado Favelas Potentes, que, entre as missões, irá buscar parcerias com a iniciativa privada. A gente vai ter que melhorar as políticas públicas e manter a presença do Estado brasileiro nas favelas, não olhando mais a favela como um gasto, mas como investimento. E trazendo principalmente o setor privado brasileiro para dentro dessa parceria, o setor privado brasileiro que tem sim responsabilidade com o país, o setor privado brasileiro que já está presente lá a partir das suas empresas, do seu produto, do seu serviço, somente levando esses recursos, mas que agora vai voltar para devolver também. Nenhuma política vai ser levada às favelas sem antes a gente conversar junto aqui, e nenhuma política será feita para as favelas sem a participação dos favelados. Vamos acompanhar, portanto, a participação também de parlamentares da região que eventualmente estejam dentro desse projeto e que a população mais carente seja de fato atendida num ponto que a gente sabe que muitas vezes o morador das comunidades só é lembrado em época de eleição, só é lembrado em época de visitas de parlamentares que estão buscando votos, e isso faz com que a sensação de abandono seja ainda maior. Mais do que eleitores, são cidadãos que precisam ter sempre a atenção do poder público, que pagam impostos, que exigem também a contrapartida por parte do poder público e que estão, nesse momento, se sentindo desamparados. 11 da manhã, 20 minutos. Deixa eu girar a nossa equipe de reportagens agora trazendo informações do tempo com a Lari Lopes, que todas as tardes comanda o Band Mulher. Band Mulher que ontem fez aniversário, 2 anos na tela da Band Mais TV. A partir de 1h30 da tarde, a Lari Lopes e a Nath Luquez estarão presentes levando informação, entretenimento, muita diversão. E aqui, todas as manhãs, trazendo também um panorama do tempo para esta quinta-feira gelada, Lari Lopes. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes do Manhã Bandeirantes. Hoje em Conchal, máxima de 21 graus, em Engenheiro Coelho, máxima de 20 graus e Atibaia, máxima de 19 graus. Hoje choveu bastante pela madrugada, ainda chove em Campinas neste momento, e além da frente fria, tem um sistema de baixa pressão atuando, e isso favorece ainda mais a formação de nuvens carregadas e tem previsão de chuva persistente e volumosa em todo o estado. Os acumulados podem ser expressivos até amanhã, ficando entre 30 e 50 milímetros aqui na nossa região. E olha só, quem gosta do frio pode ficar feliz, porque entre hoje e amanhã, mais uma formação de um sistema vai potencializar ainda mais essa frente fria, permitindo a entrada de um ar mais frio, que é um ar de origem polar, e vai ocasionar uma queda ainda maior nas temperaturas. Ou seja, o final de semana vai ser ainda mais gelado. Claro, boa notícia para quem gosta. De Campinas, Lari Lopes. Obrigado, Lari Lopes. Obrigado a você que está me acompanhando em AM 1170, FM 85.7, atualizando a situação de trânsito também para o motorista que está a caminho da capital paulista. Trouxemos mais cedo alguns pontos de lentidão registrados na rodovia Anhanguera e também na rodovia dos Bandeirantes. E ainda há pontos sensíveis agora, às 11h23 da manhã. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista que segue para a capital paulista tem o reflexo do congestionamento nas marginais, o que é tradicional para esse horário. Entre os quilômetros 18 e 13, nesse instante, tem aquele sistema pare e anda que o motorista tem que ter muita paciência. Mas na pista sentido interior, o trânsito está no trecho que passa por Jundiaí e são 6 quilômetros de lentidão nesse momento, entre o quilômetro 54 e o quilômetro 59. É por conta do excesso de veículos. A concessionária CCR Autoban não aponta aqui um acidente ou algo extraordinário, a não ser o excesso de veículos e o fato de que está chovendo, como a Lari destacou, vai acontecer
ao longo desta semana, não apenas hoje, mas para os próximos dias. Então, na volta para o interior, quem estiver saindo da capital vai ter problemas na rodovia dos Bandeirantes. Na rodovia Anhanguera, aquele trecho que nós falamos de lentidão em Jundiaí, já não há mais registro. Então, a melhor opção para vir ao interior de São Paulo nesse momento é pela rodovia Anhanguera. Para ir à capital, assim como para os motoristas da rodovia dos Bandeirantes, quem passa pela Anhanguera também tem lentidão no reflexo da Marginal Tietê e também da Marginal Pinheiros. Não tem como fugir desse trânsito em um dia útil. Mas no caminho para o interior, trânsito vai fluindo melhor nesse momento na rodovia Anhanguera do que na rodovia dos Bandeirantes. Já com relação à Rota das Bandeiras, já houve a liberação do trecho no quilômetro 130 na pista sentido Jacareí após um acidente, felizmente sem vítimas, que exigiu o fechamento de uma faixa para o atendimento aos 2 veículos envolvidos na batida. O trânsito já vai fluindo normalmente a partir de agora. Mas há um outro ponto interessante no quilômetro 75, você que eventualmente está passando pela região de Atibaia, pode ter visto ali uma ambulância encostada num ponto específico. É um ponto de vacinação que vai acontecer até 13h na manhã desta quinta-feira. É uma vacina liberada gratuitamente, vacina contra a gripe, que está também disponível nos postos de saúde, mas na rodovia Dom Pedro, quilômetro 75, pista sentido Jacareí, há uma ambulância do serviço de atendimento ao usuário na base que fica ali justamente para quem eventualmente tem algum problema, que precise da atenção redobrada da Rota das Bandeiras. E hoje, especificamente, com a Prefeitura de Atibaia sendo a parceira, a vacina está disponível. Não precisa ser morador da cidade de Atibaia. Quem passa pelo corredor Dom Pedro, quem utiliza a rodovia, pode parar, fazer a vacinação, sair dali imunizado e a partir daí seguir viagem normalmente. Prestação de serviço também nas rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. São 11 horas da manhã, 26 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes todos os dias traz informação, prestação de serviço, opinião, e a gente volta amanhã trazendo também muito aqui no nosso microfone da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, o noticiário esportivo chega na voz de Carlos Henrique no comando do Nossa Área. E você já sabe, tem a repercussão do Guarani com técnico novo, da Ponte Preta esperando essa data FIFA para tentar ajustar as coisas no Moisés Lucarelli e a seleção brasileira que no próximo sábado entra em campo em um amistoso de preparação para as eliminatórias, ainda sem treinador. São alguns dos destaques do Nossa Área a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua companhia, continue na RB e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu